Fala galera, aqui quem fala aqui é o Rafael. E gente, acabou não. Faz um tempinho que lançou o terceiro episódio da segunda temporada de Pacificador. E eu trouxe todas as referências que eu consegui encontrar. E eu montei um resumozinho desse episódio aqui pra vocês assistirem. Então eu já peço, já deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acharam desse terceiro episódio de O Pacificador. Se vocês ainda não assistiram, assistam. E sem mais delongas, bora começar. Bom, começa com um flashback de 3 anos atrás mostrando a Emilia Harcourt que tinha um certo caso com o Rick Flag. Um caso tipo um caso romântico, etc. E descobrimos que agora podemos entender por que a Emilia Harcourt fica tão distante assim do pacificador, porque ele matou o melhor amigo dela e por isso que ela não gosta muito do pacificador por esse motivo. E o motivo do Rick Flag Jr. ter traído a sua esposa, porque a esposa dela é nada mais, nada menos que a June Moon. Pra quem não lembra, June Moon é a magia. Mas uma coisa pra vocês, não é porque a magia daquele filme horrível do Esquadrão Suicida, o filme Esquadrão Suicida, o primeiro, não é cânone. Mas coisas que foram ditas na série do Pacificador são cânone. Beleza? Entenderam? Porque não é porque a magia é cânone que o universo inteiro daquele filme, que aquela história acontecendo naquele filme é a mesma. Pode ter mudado alguma coisinha, ou ser totalmente diferente, só que com elementos parecidos. E a magia, ela ainda continua sendo a magia, e no filme do Esquadrão Suicida, ela deixa de ser magia. Então, é uma certa diferença, tá? Só pra quem nunca viu ter a certeza. Aí, voltando para o presente, o pacificador acorda de ressaca no outro universo, acordado pelo irmão dele, que é o Keith. E o Keith se mostra um pouco preocupado com ele, porque no decorrer do episódio dá pra notar que esse pacificador tem algum problema tipo de depressão, alguma coisa desse jeito, porque ele tá tomando remédios e dá pra entender mais ou menos que alguma coisa de errado está acontecendo no pacificador dessa outra terra. Mas pena que ele morreu, né? Então nunca saberemos o que está acontecendo com ele, só se o irmão dele contar pra ele. E bom, depois dele se trocar com uma roupa totalmente diferente do que ele está acostumado, isso mostra que vê a diferença desses pacificadores dos universos, né? Porque um se veste mais correto, digamos assim, e o outro mais se veste como ostentação, como tipo, eu sou o herói mais top desse lugar. E ele pede informações para o seu irmão e descobre que não existe as irmãs Kargashian, alguma coisa assim, tá? E depois de tirar algumas informações suspeitas pro irmão, ele sai com a sua moto e olha, essa moto é muito linda, tá? E o James Gunn disse que é uma referência sim, tá? É uma referência àquela moto do Capitão América lá de 1990 e pouco, tá ligado? É a primeira moto daquele Capitão América com escudo transparente e é uma referência a isso, então eu achei legal porque o próprio Pacificador é uma referência um pouco do Capitão América, então foi uma boa sacada do James Gunn. E quando ele sai de casa, as pessoas vangloriam ele. É tipo, pessoas choram, pessoas mostram os peitos, né? Que é a mulher que mostra, e etc, etc e tal. Mas uma coisa que eu percebi, que também não só fui eu, é que não tem uma pessoa de cor nesse universo. Não tem uma pessoa asiática, não tem uma pessoa negra, não tem uma pessoa com os traços meio diferentes do que um branco normal. E pode ser alguma coisa muito interessante, porque, pra quem não lembra, o pai do pacificador, o Dragão Branco, ele era um supremacista, né? E ele tinha alguns problemas com esse tipo de pessoa, e talvez nesse universo, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial tenha sido o cara do bigodinho, né? E tenha mudado completamente toda a percepção dessas pessoas, desse universo. Onde que quem manda são só os brancos e quando os oprimidos são os negros, asiáticos, etc.
Enquanto isso, todos os amigos do pacificador da Terra principal estavam acordando de ressaca. E a Debaio tenta puxar conversa com a Emília para saber o para tentar tentar convencer ela a ficar com o Chris. E ela se faz meio que desentendida porque ela tenta puxar o assunto, né, que eles ficaram num barco juntos, se não me engano. E ela tenta se fazer desentendida e etc. O Vigilante, por outro lado, é um dos personagens mais perdidos, assim, da série, tá? Ao meu ver, porque ele não tá dando tanto espaço assim, ele só tem espaço pra fazer piada, de ele saber coisas de animais, mas eu acho que mais pra frente o James Gunn vai tentar resolver o problema desse vigilante. Até vi gente na internet falando que ele vai morrer. Não façam isso. Não tem por que matar o Vigilante. O Vigilante é um dos melhores personagens. Não tem como, não tem por que fazer isso. Só se for se sacrificar, mas se sacrificar vai ser uma história meio mais ou menos. E eu não gostaria disso. E na conversa entre a Debaio e a Emília, ela disse que se ela não vê um futuro com o Chris, apesar de todas as suas qualidades listadas pela Debaio. E isso quer dizer que ela nunca vai ficar com o nosso querido Chris, tadinho. Não, ele vai ficar, né? Até vi um meme na internet falando assim, ó, você pode agora, se a minha. Agora é a cena que você pode beijar minha esposa, o James Gunn falando isso. Eu achei muito engraçado. Beleza, continuando. Agora voltando para outra Terra, o Chris se encontra com a Emilia Harcourt da outra Terra, mas temos uma surpresa é, desagradável. O tal fuzileiro que namora com a Emilia Harcourt é nada mais nada menos que o Rick Flag desse outro universo. E as teorias que ficavam debatendo na internet eram verdade, então o o Rick Flag Jr., ele está vivo nesse universo e ele é o ao contrário do que a personalidade dele é no universo principal. No universo principal ele é tudo marrento, ele é tudo. Ele, ele não é que ele se acha, ele é bom no que faz. E esse daí é um cara mais bobo, ele é um cara que tropeça, tipo, com um balde de lixo, um cara ciumento e etc. Então, a Emilia Harcourt do outro universo e o Chris saíram para conversar ao som de. Senhoras e senhores, eu sou Ozzy Osbourne, o maldito príncipe das trevas. E fica claro que a Emilia Harcourt desse universo é totalmente apaixonada pelo Chris, porque o Chris do outro universo é meio que ao contrário do que ela é no universo principal. Porque se no universo principal a Emilia Harcourt não gosta quer dizer, não vê pouco caso do Chris, nesse universo ela quer o Chris pra ela, só que depois de tanta coisa que ele fez de errado pra ela, ela não quer ficar com o Chris por enquanto. Então, na conversa entre o Economus e o Vigilante, uma conversa sobre marcianos, uma conversa meio tonta assim do Vigilante, a a sua conversa é interrompida com uma ligação da Sasha Bordeaux, que informa que ao Economus que aconteceu algo na noite anterior, onde que o Igli atacou os agentes e tem a maldita piada do cara ser cego de pássaro, velho. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, a piada não tem graça, não tem graça. A piada é ruim, piada ruim. Ainda estender mais, velho. Por que eu quero saber que o cara ainda é cego de. Tem cegueira de pássaro? O cara tem que falar isso várias vezes. Ah, eu tenho cegueira de pássaro. Então, cara, é horrível, horrível essa piada, mas continuamos. É, e então os dois aparecem. Então o Chris e a Emilia Harcourt, os dois aparecem em uma conversa seriamente uma bela sequência de diálogos dos dois personagens sendo totalmente honestos e mostrando o Chris que mudou em relação a ele mesmo, comparando o Chris desta terra. Eles realmente saem muito bem e praticamente convence a Harcourt a repensar nos dois juntos. Só que a conversa deles é interrompida com um ataque terrorista e
que esses terroristas se chamam Filhos da Liberdade, que realmente existem nas HQs e eles são totalmente diferentes do que nós pensávamos nas HQs. No episódio não é explícito o que eles estão lutando, para que eles estão lutando. Então é uma coisa que temos que tentar descobrir mais pra frente ao decorrer dos episódios, porque o James Gunn simplesmente não deixou ali jogado. Ele vai querer abordar isso mais pra frente na série. Depois do pacificador se recuperar de uma explosão de um cara que caiu na frente deles e se explodiu sem querer, ele vai sozinho lutar contra aqueles terroristas e, cara, é uma luta muito boa e sem a armadura dele, porque o cara é louco, né? O cara é doente mental. Tipo, ele é tipo quase um John Wick, só que um John Wick mais divertido, porque o pacificador é um personagem divertido. Depois de matar todos os terroristas e também desarmar uma bomba mais ridícula que eu já vi na minha vida, que você só tira tipo, você tira as extensões e pum, para de funcionar. Ai, cara, essas piadas assim que o James Gunn faz é um pouco ruim, tá? Tipo, um pouco passando do ponto, saca? E uma coisa que dá pra tirar, pelo menos disso, é que todos os heróis matam nesse universo. Todos. Porque eles não se preocupam, vamos deixar essa pessoa viva, essa pessoa não. Não. Morte a todos e todos morram. Porque o irmão do pacificador, o Keith, ele chegava voando com sua armadura e destrói um helicóptero de fuga que estava em cima do prédio que eles estavam. Enquanto isso, o Economus chega ao hospital e descobre que a Sacha Bordeaux contratou um cara chamado Red Stone ST. Eu não lembro qual que é esse ST, né? Que eu fui pesquisando na internet, eu não sei. É Red ST Wild, tá? Eu não consegui descobrir o nome dele certinho. Acho que é Sant, alguma coisa. Para matar, mas esse cara foi contratado para matar o Wiggly. E para quem reconheceu esse ator e etc., esse ator já fez o filme dos Guardiões da Galáxia, onde que ele era o Yondo, e também fez o Esquadrão Suicida, sendo acho que é o Pensador, um cara com um cabelo bem branco e uma roupa vermelha. E o Economus foi culpado por não ter explicado pro cara cego de pássaro e que ele tinha um pássaro assassino. Até que no inglês eles falam meta-pássaro. Então eles brincaram que tipo um meta-humano, só que um meta-pássaro. E o nosso querido Economus, ele não gosta da ideia de querer matar o Wiggly porque é só uma ave bozinha e ele é amigo do pacificador, ele não quer se encrencar com ele depois. Ele tenta sair dessa, só que se ele sair dessa, ele perde o emprego. Então, ele tá nessa sinuca de bico. Aí ele também, a Sacha Bordeaux, contratou um novo agente que vai trabalhar junto com o Economus, que é o mestre de judô, quer dizer, judo master, né? E ele fica tipo, eu não quero trabalhar com esse droga de novo, ele até grita. Essa piada é boa, essa piada eu ri muito porque eu achei muito boa. O Chris tem uma conversa com o irmão dele, onde que o irmão dele novamente, genuinamente, parece preocupado com ele. E depois ele recebe mensagens da Emilia Harcourt e fica muito feliz. Depois ele decide retornar para o universo dele, ao mesmo tempo onde que a Sacha Bordeaux e os seus agentes estão indo pra casa dele pra tentar prender ele. E é assim que acaba o episódio 3 de O Pacificador. E, cara, é um dos episódios mais divertidos dessa segunda temporada, né? Só que não é o melhor episódio, com certeza não é, mas tivemos participações especiais, como do Rick Flag Jr. e um passado para Emilia Harcourt, para descobrirmos o que ela tinha por que ela não quer ficar com o Chris, etc. E, cara, é um episódio divertido, mas eu acho que ele é pior do que o terceiro episódio dessa mesma série no primeira temporada, que na primeira temporada, no terceiro episódio, já mostra a, a como é que chama? A borboleta, tá ligado? Já, tipo, mostra que o Chris já tá vendo um alien, tá ligado? Que tem uma revelação bombástica. Nesse aqui não tem tanto assim.
E foi muito bom o James Gunn ter colocado Ozzy Osbourne, e que eu fiquei muito feliz, né? E esse foi o episódio 3 de Pacificador. Espero que todo mundo tenha gostado, que tenha assistido até aqui. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu. Essas foram todas as referências. E logo mais vai ter o quarto, quinto episódio. Então, muito obrigado que me assistiu até aqui. Beijo lá. Fui.